A segunda mesa é da Amélia Hambúrguer, que eu já falei, e a Sofia, ela é do segundo ano do ensino fundamental. Do ensino médio, desculpa, do ensino médio. E ela também se interessa por ciência, ela se interessa por química, por física, e ela vai apresentar a próxima mesa. Ok, bom dia. Então, vamos chamar aqui agora, primeiramente, Daiane Francisco de Medeiros. Ok. Laura Dias. E também Bianca Almeida. Okay. Então, bom dia, meninas. Obrigada por terem vindo. Então, vocês podem se apresentar um pouquinho, que nem elas fizeram. Fala das suas experiências, seu nome, sua idade. É isso. Pode começar. Oi, gente. Bom dia. Tá ouvindo? É porque minha voz é baixinha também, né? Você precisa de um megafone. Agora dá para ouvir, né? Oi, gente, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse evento incrível. Eu estou achando isso maravilhoso, assim. Eu também sou formada em pedagogia, né? Enquanto professora, assim, esse evento está sendo de uma aprendizagem, assim, sensacional. Meu nome é Daiane, como eu disse, né? Eu sou formada em pedagogia pela UERJ-FEBEF, me formei ano passado. Esse ano eu estou mestranda, né, pelo programa de pós-graduação Cultura e Comunicação da Baixada Fluminense, que também fica na FEBEF, em Caxias. Então, vou contar mais ou menos um pouco da minha trajetória nesse mundo das ciências e até chegar ao projeto que nós fomos aprovada em Harvard. Então, assim, quando eu entrei na pedagogia, fui da iniciação científica, né, participei do Laborave, que era um laboratório de audiovisual, e pensando na tecnologia, como que a gente pode pensar a educação a partir do audiovisual. Participei também de outro projeto de pesquisa, que era programas de rádio. Inclusive, eu e Sara, a gente tinha um programa que se chamava Sankofa. E participei também como bolsista de TCT, né? Pensando a baía hidrográfica, né? E a falta de água nos estados, olha, no município de Caxias. E agora eu vou chegar, né, pensando como que eu cheguei nesse projeto de entender enquanto mulher negra. A pedagogia, a escolha pela pedagogia, na verdade, foi meu pai, que me incentivou a entrar no curso, me incentivou a ser professora. Carol, da hora, até falou assim, escuta seus pais e tudo mais. E, assim, quando eu entrei na pedagogia, eu sempre fui uma menina muito curiosa, né? Pensando em educação, como que a educação estava se dando de forma eurocêntrica, né? E aí, lendo Sueli Carneiro, pensando nos epistemicídios, que são as mortes das epistemologias, né? Pensando essas mulheres que não eram iniciadas, que a pedagogia pensava a partir de autores europeus, era um ou outro que a gente escutava, que eram autores brasileiros. Eu comecei a me interessar por filosofia africana. E aí eu fiz um curso na UFRJ, né, de filosofia africana, que, assim, foi um marco na minha história, né, pensando também a filosofia e também a matemática que nasce em Kemet, que é o Egito, né? E aí eu estou pensando mais em educação. E, a partir disso, eu comecei a me indagar como que eu poderia pensar filosofia a partir da diáspora, né? Porque eu não estou em África, eu estou em diáspora, e era mais uma busca mesmo de identidade, de me encaixar e tudo mais. E aí eu, lendo o livro da Tradição Viva, História Geral da África, eu encontro uma cultura que se chama cultura bambara, né? Que essa cultura era responsável pela oralidade, de passar seus conhecimentos de maneira oral. E aí
percebendo essa cultura, né, eu pensei, como que eu posso enxergar essa africanidade dentro do Brasil? E aí eu vou até os povos iorubás, né, que vieram para cá para o Brasil, na Nigéria, e eu começo a buscar a história, né? E aí eu escrevi minha monografia. Sócrates e Aristóteles, eles pensavam o mundo a partir das suas mitologias, né? E aí eu comecei a pensar a partir de mitologias africanas como eu poderia pensar a educação. E aí eu escrevi minha monografia pensando a Lei 10.639, né, que evidencia, né, o ensino afro, né, brasileiro e africano nas escolas. E aí o tema da minha monografia é uma possível pedagogia da ancestralidade, né? E aí eu pego as histórias, né, e aí pensando também um momento de intolerância religiosa, pensando como que a gente pode interagir a história do Brasil, porque não é uma contribuição africana, faz parte da história do Brasil, né? Como a gente pode pensar a história do Brasil e educação? E aí eu escrevi a minha monografia pensando se Xangô é orixá da justiça, o que isso tem a ver com a educação? E foi mais uma busca de curiosidade, o que a Ana Clara, né? Maria Clara falou sobre curiosidade. E eu comecei a pesquisar porque eu tinha curiosidade. E aí eu comecei a entrar nas histórias. E aí eu descobri que Xangô viveu na Nigéria, e saí do livro do Prandi. Ele viveu na Nigéria, ele era um Obá, muito reconhecido por fazer justiça. E aí, percebendo o mundo não ocidental, né, como que seria esse conceito de justiça dentro da educação? Porque a gente tem Paulo Freire falando sobre democratização do ensino e tudo mais. Que democratização seria essa? Percebendo a partir de uma história de africanidade, né, que é o meu objeto de pesquisa. E eu fui a fundo, né, e aí eu fiz uma pesquisa tanto entrevista com professores, né, e percebendo também como esses alunos fazem parte, porque o meu objeto de pesquisa não é uma questão tão religiosa, é um eixo civilizatório africano, perceber esse eixo civilizatório africano no Brasil. Como é que percebe esses flashes de cultura africana, né? Mas também perpassa pela religiosidade, né? Porque pensando como que está se dando essa intolerância religiosa, né? Porque eu acredito que a educação é um fator de transformar vidas, né? A educação, eu acho que a gente só sai da ignorância através da educação, né? E aí eu comecei a pesquisar e tudo mais, apresentei minha monografia, foi muito legal. E aí, pesquisadores procurando evento para... Nossa, que legal! Todo mundo... Foi um dia muito especial assim, na minha vida. E aí, juntou eu, Sara, e mais outro amigo, e falou, nossa, nossas pesquisas são legais, porque a Sara também não falou muito da pesquisa, mas ela também tem uma pesquisa muito legal. Assim. E aí, a gente... pensou, vamos escrever sobre ações de políticas afirmativas, né? E essas novas produções de intelectuais negros. Ok, tem um evento que vai acontecer em Harvard e tudo mais. Aí a gente estava nesse momento sonhando, mas a gente não imaginava que seria aprovado, assim. E foi um momento de felicidade, assim, nossa, fomos aprovados, e agora? E aí a gente não tinha dinheiro também, somos bolsistas, eu também sou bolsista da CAPES. É muito importante também, né, pontuar esse financiamento à pesquisa. Hoje, a gente foi aprovado em alguns congressos também para apresentar as nossas pesquisas, e é importante, né, pontuar isso, que a Sara falou muito bem. E aí nós fizemos uma vaquinha online. Eu acho que, não sei se algum de vocês acompanharam, mas também foi uma experiência muito assim, diferente, porque essa vaquinha, ela assim, viralizou, né? Teve gente, sei lá, do Nordeste falando com a gente do Sul. E muito legal também o reconhecimento de pessoas que assim, foram pobres e tudo mais, que nem a gente, apoiando, assim, não, vocês vão para Harvard e tudo mais. E aí também demos a entrevista, uma experiência também que foi legal. Demos entrevista para a SBT, para a Rede Globo. Essa semana a gente deu entrevista para a Folha de São Paulo. E eu acho que eu posso contribuir com vocês essa experiência que está sendo sensacional. E, gente, eu estou adorando esse evento, sério. Acho que eu estou sendo transformada daqui. E é isso. Obrigada.
Meu nome é Laura, eu tenho 13 anos e estou no 7º ano do ensino fundamental. Eu sempre me interessei por astronomia, não sei porquê, mas aí no 6º ano, eu soube que ia ter um clube de astronomia na escola e decidi entrar. Aí ia ter a OBA, né, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Aí eu quis participar. Mas eu também não estava colocando muita fé que eu ia pelo menos ganhar alguma medalha. Aí eu fiz. Para falar a verdade, eu nem estudei muito para fazer. E aí, depois de alguns meses, eu, curiosa, perguntei para o professor se já tinha saído o resultado. E aí ele disse que eu tinha tirado medalha de ouro. Aí, para falar a verdade, eu achei que era brincadeira, ou que eu não tinha ouvido direito. Aí eu deixei passar e no dia da premiação realmente era medalha de ouro. Enfim, aí eu comecei a me interessar ainda mais por astronomia. E desde o começo do ano passado eu faço esse clube e, enfim, acho muito legal. E também sempre me interessei por matemática. Quando eu era do 5º ano, eu também tirei medalha de ouro na Olimpíada de Matemática da escola. E é isso. Bom dia. Eu queria começar, agradecendo a oportunidade de participar desse evento, que eu também estou achando muito legal poder compartilhar essa experiência e conhecer um pouco mais, de outras áreas. Eu sou da Química, sou das Exatas, e eu comecei fazendo técnico em Química. Na verdade, eu sempre gostei de ciências, mas eu não sabia exatamente o quê. E foi quando surgiu a oportunidade de eu tentar a prova para o Cefet Química, atual UFRJ. E aí eu acabei passando e entrei. E aí foi quando eu me encontrei assim, nessa área de Química, de Ciências Exatas. E, enfim, acabei gostando muito e decidi continuar na graduação. Aí eu, enfim, prestei o Enem, aí eu passei para a Rural, onde eu formei lá em Química, fiz Química Industrial. Aí, na Rural, eu participei de projetos de iniciação científica. E aí eu me encontrei ainda mais, porque a Química é uma área muito grande e é dividida, tem subdivisões na Química. E eu acabei me apaixonando pela Química Inorgânica, que é o que eu trabalho hoje em dia, onde eu acabei seguindo a carreira do mestrado. E aí depois eu, enfim, continuei, fiz mestrado na PUC. Eu terminei o mestrado mês passado, inclusive. E falando um pouco mais, especificamente da graduação e um pouco mais do mestrado, na graduação eu fui bolsista de iniciação científica por 3 anos. E como as meninas também falaram, a importância da bolsa, dos órgãos de fomento na pesquisa. Eu fui bolsista FAPERJ por 2 anos e depois eu tive uma bolsa própria da Rural, porque a própria universidade também tem bolsas próprias que ela fornece para os alunos. E eu trabalhava com síntese de compostos para tratamento de doença de Chagas. Era uma parte de química mais medicinal, que eu sempre gostei muito. E, por se tratar de uma doença negligenciada, se torna ainda mais interessante a pesquisa, porque elas são doenças normalmente de regiões pobres, que não têm incentivo do governo, então a gente precisa pensar muito mais nesse tipo de projeto, porque a gente não tem muito dinheiro, não tem investimento, e não adianta você pensar num medicamento, uma coisa que seja muito cara para uma doença como a doença de Chagas, que, enfim, não vai ter incentivo do governo, não vai ter dinheiro. Então, foi uma pesquisa muito interessante. Enfim, como trabalhar na pesquisa, o que as meninas falaram, de teoria e prática, é muito diferente da teoria da prática. Na prática, muita coisa dá errado, muita coisa não sai como planejado. Então, ainda mais na atual situação também, é sempre muito do governo, é sempre muito desesperador. A gente, enfim, fica com medo do futuro, mas também é muito bom quando dá tudo certo, é muito motivador. O meu projeto de iniciação científica, a gente conseguiu submeter um artigo mês passado. E, enfim, a gente está esperando a aprovação.
Então, quando a gente consegue esse tipo de coisa, é muito interessante, é muito motivador para a gente que trabalha com pesquisa. Depois, né, eu decidi continuar também na área da química, e aí eu acabei indo para a PUC, uma amiga já fazia mestrado lá e falou para eu fazer a prova, e eu tentei, mas eu também nem, enfim, não estava muito focada, muito pensando em ir para o mestrado. Mas eu acabei passando, não esperava, e eu tinha gostado da área de pesquisa, e aí eu decidi continuar, e... Enfim, foi uma experiência muito boa e foi muito diferente também, né? Sair de uma universidade pública, sair da Rural, que é uma universidade muito diversificada. Eu morei no alojamento da faculdade, então eu tive contato com meninas que moraram comigo, que... Enfim, eu morei com meninas de educação física, de ciências sociais, de veterinária, de arquitetura. Então, a gente conhece gente de muitas áreas e a Rural é muito acolhedora. E aí eu fui para a PUC, né, que é outra realidade. A Ana Carolina sabe um pouco, né? Ela está na PUC. Como ela falou, na PUC as pessoas te chamam para tomar um café. Então, é muito diferente da gente que vem, né? A Júlia também, que falou que é da Rural, a gente que é ruralino sabe. Mas, assim, foi uma experiência muito engrandecedora, assim. A PUC tem uma infraestrutura muito boa, então, assim, eu pude conhecer muitas coisas. Eu fui para uma área de pesquisa muito diferente. Eu trabalhei com a parte de nanopartículas, síntese de nanopartículas, também para a área de química medicinal, para tratamento de câncer, mais especificamente. Tem um pessoal aqui também que falou da nanotecnologia, né? Eu nunca tinha trabalhado com essa área nano. Então, para mim, foi uma surpresa muito grande, foi muito desafiador, porque é uma área muito diferente e o mestrado passa muito rápido, então foi muito pouco tempo para aprender muita coisa. Mas eu aprendi muita coisa nova, a PUC me agregou muita coisa. O mestrado em si, a gente aprende muita coisa. Eu tive a oportunidade, ano passado, né, ir para o Síncroton, que é um acelerador de partículas, né, da América Latina. E agora eles estão construindo um novo acelerador, mas até então o Síncroton era o maior da América Latina. E foi uma experiência assim, muito incrível para mim, né, que a PUC me proporcionou. E, enfim, aí terminei o mestrado mês passado e eu sempre gostei também dessa área de educação, dessa área um pouco mais voltada para humanas, assim. Eu sempre gostei muito. E na Exatas eu sinto um pouco de falta disso, porque não tem muito esses debates, essa coisa muito de humanas. E por eu ter morado com meninas de humanas no alojamento, enfim, na Rural, eu acabei, enfim, me envolvendo mais nessas questões. E aí eu decidi começar a fazer licenciatura em Química. Comecei ano passado, início do ano passado, 2018. Eu faço pelo CEDERJ, inclusive. Estou fazendo licenciatura em Química e eu estou gostando muito, assim. Está sendo uma experiência nova. E, enfim, é sempre bom, né, aprender um pouco mais de... Apesar de ser química, ainda é um pouco diferente, essa área mais voltada para a educação. E é muito importante esse incentivo, né? Porque, assim, até que na química tem muita mulher das áreas de exatas, na química até que tem bastante, comparado com a engenharia. Mas, por exemplo, eu fiz muitas matérias de cálculo e física, então eu sentia muita diferença. Quando a gente ia para uma turma de cálculo, uma turma de física, a maioria era homem, assim, a maioria era da engenharia, e tinham algumas poucas meninas que a maioria eram da química, né? Então, é muito importante essa representatividade, tipo, você vê mulheres nessas áreas de exatas, de engenharia. Eu fiz muitas amigas na área de engenharia também. Então, é muito importante e que tenha essa interdisciplinaridade, porque nas exatas, normalmente, não tem muito isso. Acho que na humanas a galera é mais mente aberta para esse tipo de debate e tudo mais. Então, isso é um pouco de falta. Mas... Enfim, né, agora eu terminei o mestrado, é um alívio. E eu pretendo continuar na área de pesquisa, porque, enfim, é um pouco desmotivador, né? Eu também fui bolsista CNPq, que está correndo risco de sofrer corte, né? Depois eu me tornei bolsista FAPERJ nota 10, e eu já tinha sido bolsista FAPERJ também. A FAPERJ, por ser do Estado também, sempre é uma das primeiras a sentir o peso de qualquer corte que aconteça. Mas eu gosto de pesquisa, eu gosto dessa área, eu pretendo continuar, pretendo seguir em frente, tentar um doutorado ano que vem. E, enfim, é basicamente isso.
Obrigada, meninas. São experiências ótimas, como a das outras também. Então, agora a gente vai abrir para as perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta, a gente leva o microfone. Olá, bom dia. Meu nome é Ana Paula. Eu trabalho na escola, na coordenação onde a Laura estuda, é uma escola privada na Zona Oeste. Na verdade, eu não sei se é uma pergunta, mas assim, agradecer, né, o convite para a Laura. E aqui o que me chamou a atenção nesse evento, além de estar aqui representando a escola, a gente está falando a nível, né, do médio, do superior, coisas que as meninas, a Laura, a aluna, né, elas ainda estão chegando nesse... Às vezes, não entendendo muito o que vai ser lá na frente, mas é a coragem, né? E o que me chama a atenção é a questão da descoberta, da curiosidade, isso que a gente vai fazendo a partir lá da educação infantil, né? do mais novinho, para chegar aí nesses níveis, nessas instâncias maiores, né, que vocês estão representando. Então, não é uma pergunta, mas, assim, encorajá-las, encorajar a Laura, que está aqui representando, que ainda está caminhando, né, nesses incentivos que a escola faz, nessas descobertas. Então, ela faz um clube que é fora do horário, não é obrigatório, que é oferecido pela escola, né? A gente tem outras ampliações culturais, e ela participa de sarau, então são várias áreas. Então, eu queria saber, Laura, até de você, como estar aqui no meio desse, né, de todas essas meninas, de todos esses exemplos, e assim, com esse pouco tempo ainda, até por conta da idade, a aluna também, que está no 5º ano, né? E como você está se sentindo? Eu acho que é isso. Em primeiro lugar, parabéns pela coragem, tá? Parabéns pelo evento. Pegando o gancho aqui da fala da Ana Paula, eu também queria perguntar para a Laura, primeiro, né, dar os parabéns, porque realmente você é a nossa mascotinha aqui, junto com a aluna mais nova, e assim, dar os parabéns pela sua coragem e pela sua conquista, né? Que é uma mega conquista e que assim, enche os pais de orgulho, eu imagino, né? Os pais, os avós também, né? Então, assim, queria saber o que te motiva, né? O que te motivou na escola a ter esse diferencial, a se interessar pela Olimpíada de Astronomia, primeiro pelo Clube de Ciências, né? O que te motivou aí nesse interesse de buscar o Clube de Ciências, de fazer essas outras atividades que você faz, como a Ana Paula falou? Queria que você falasse aí um pouquinho, né? Como é que desde cedo você já tem essa motivação, que isso é da essência, né? Eu queria perguntar para... Então, bom dia. Eu queria perguntar para a Daiane como é que foi esse processo de descobrimento quando você começou a pesquisar sobre toda a mitologia, sobre a literatura africana, porque é um tema que eu gosto muito, que eu sempre tento levar nos meus trabalhos na sala de aula, assim, que é um conhecimento que eu gosto desse tema desde mais nova e tal, e é até algo que eu quero fazer no futuro, e uma pós, algo assim, todos os estudos. E eu queria saber, porque eu fiquei encantada com o trabalho. Não está aqui, mas o trabalho de vocês três. Quando a minha irmã falou que eu não vim na outra vez, eu fiquei, Carolina, você não me contou, você não me avisou que ia ter. Aí, dessa vez eu consegui vir, foi um prazer conhecer vocês. Eu queria saber como é que foi esse processo. Se você tem planos de continuar levando toda essa pedagogia até na sala de aula, se você tiver licença para o seu for dar aula, se você vai levar esse projeto adiante também, e agradecer, porque eu amei. Acho que já são 3, né? Mas não fizeram uma pergunta para... Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Bianca.
Bianca, então, eu queria fazer uma pergunta para você. Química no... Química no ensino médio, de uma maneira geral, é muito fórmula, sabe? E muitas vezes não passam a real significação de química em si, porque é muito difícil o nível médio, uma sala onde dos 30 pessoas, 5 gostam e o resto não. E eu queria saber como foi para você química no ensino médio, para você querer fazer no ensino da faculdade, porque, para mim, por exemplo, química eu acho que eu só tive dois professores de 6 que foram realmente muito bons, assim, que me estimularam mesmo. Qual é o seu nome mesmo? Então, Adriana, eu acho que esse... Dá para ouvir? Eu acho que esse processo de... Dá para ouvir, não? Eu acho que esse microfone... Som. Acho que esse aumentou, hein? Eu acho que esse processo de descoberta, né, de a literatura africana, filosofia africana, eu acho que me libertou como intelectual, assim, sabe? Porque até então, dentro do espaço da academia, eu não conseguia me ver, não conseguia ver o diferencial, assim. Eu sou oriunda de escola pública, né? A vida inteira estudei em escola pública. E o espaço escolar, para mim, a minha experiência não foi boa. Foi uma experiência de muita violência, né? E aí, quando eu olhava como que era representado os negros, e aí é uma crítica, né, nos livros de história, ou estava lá de bumbum para cima apanhando, né, o negro sempre como escravo e tudo mais. E aí, e eu buscando algo mais, buscando, porque eu acho que é isso, a curiosidade, e quando eu me deparei com filosofia africana, poxa, com o Kemet, né, que é o Egito Antigo, quando eu fui fazer esse curso lá na UFRJ, eu olhei, nossa, matemática nasce no Egito. Nossa, assim, eu também posso, sabe? Eu também posso pensar filosofia a partir das práticas dos meus ancestrais. E aí eu percebi, né, que quão importante é a questão da ancestralidade, quão importante é a questão da história, da memória. E hoje eu bato na tecla. A gente não é uma questão de contribuir, é uma questão de participar também da cultura afro-brasileira. E eu acho que foi assim, foi um momento de libertação, assim, de olhar, eu posso pensar a educação pelo um eixo civilizatório, porque se mais da metade da população brasileira, segundo o IBGE, né, considerada negra, como que eu posso pensar uma perspectiva, e eu estou falando de escola pública, né, como que eu posso pensar uma perspectiva de um eixo civilizatório, por exemplo, de uma referência africana? Se a gente tem roda de samba, roda de jongo, roda de capoeira, roda, isso é um eixo africano. E aí a gente tem que pensar a educação a partir de roda, a partir de conversa. E aí, a partir desses flashes civilizatórios, que eu tento pensar a educação de uma maneira mais democrática. Assim. Não é uma imposição mas que pelo menos tenha, que pelo menos que eu possa saber que minha ancestralidade não é uma ancestralidade que foi cativa, que foi escrava. É a minha ancestralidade intelectual, de intelectuais, de conhecimentos, de filosofias maravilhosas. Acho que é isso. Eu, na verdade, esqueci sua pergunta. Como é para você estar aqui? Pode falar um pouquinho do que ela perguntou, dessa coragem, o que te instigou? Para falar a verdade, até mais ou menos o começo do 5º ano, eu odiava matemática, porque eu só tirava nota ruim. Aí, eu comecei a estudar mesmo, quando eu percebi que realmente minhas notas não estavam boas, eu comecei a estudar mesmo. E aí, no fim desse ano, teve essa tal Olimpíada, que eu fui bem, e aí isso começou a me motivar. E sobre astronomia, eu sempre gostei do espaço, não sei porquê, não faço a mínima ideia, eu nasci gostando disso. Aí,
a partir dessa Olimpíada, eu comecei a me interessar mais por estudar e tal. Aí, chegando no 6º ano, eu descobri que tinha esse clube, me interessei, quis entrar. Daí, eu realmente comecei a estudar bem astronomia, me interessei cada vez mais. E fiz a prova, tipo assim, eu não estudei direito para a prova, eu fiz ela mais por me divertir mesmo. Então, eu fiz ela para ganhar. Aí, eu descobri que ganhei e me motivei ainda mais. E depois da premiação, me motivei ainda mais. E cada vez eu vou me motivando ainda mais por isso. Oi. Então, respondendo, né, sobre o que a Maria Clara perguntou, realmente tem muito isso na química, né? As pessoas veem como uma ciência muito difícil, ou perguntam, por que você quis fazer química? Porque no ensino médio, realmente, os alunos, no geral, veem muito só a teoria. E quando você vê muito só a teoria da química, muita gente acaba não gostando, acha chato, acha difícil, porque acaba ficando um pouco maçante. E como é uma coisa muito... A gente trabalha num mundo muito microscópico, acaba se tornando muito abstrato. Então, você não consegue, né, ter muita noção do que está acontecendo ali. E aí, muitas pessoas acabam não se interessando. No meu caso, eu já fiz o ensino médio técnico em química, então eu já tive esse conhecimento no ensino médio, então eu já tinha laboratório, e aí para mim foi muito mais fácil ter esse contato com a parte experimental, porque aí você consegue ver ali o que está acontecendo, você vê teoria e prática ao mesmo tempo, então é muito interessante, é muito mais legal, e você acaba se interessando muito mais. Então, acabei gostando e, por isso, eu decidi fazer graduação. No caso, mas o fato de eu ter ido para o ensino médio, na verdade, eu não fui já com a intenção de fazer química, na verdade. Eu gostava dessa parte de ciências, de um modo geral, mas eu só tive química também na 8ª série, né, que agora é o 9º ano, eu acho, que era a química com física, inclusive. Então, foi o primeiro contato que eu tive. Foi muito pouco para definir que eu queria fazer aquilo para a minha vida. Na verdade, eu ia tentar prova para o Cefet do Maracanã, né? Eu ia fazer biotecnologia, porque o máximo de contato que eu tinha com essa área de ciências era biologia mesmo. Só que, na época, o Maracanã era muito longe de onde eu morava, e aí a minha avó não gostou muito da ideia, deu muito 9 para muito longe, e aí ficou reclamando um pouco. E aí a minha tia falou, então tenta em Nilópolis, porque também tem unidade em Nilópolis do Cefet Química. E aí em Nilópolis só tinha química e controle ambiental. E aí eu acabei, vou fazer química. E aí eu, enfim, fiz a prova para lá, passei e fui. Porque eu gostava de ciências, mas não necessariamente de química, porque eu não tinha muito conhecimento. E aí eu acabei gostando e, enfim, foi a melhor coisa, assim. Eu acho que minha avó já fez para mim na vida. Foi ter implicado, eu dei para essa área de biotecnologia, porque eu acabei gostando muito, né, da química. E, enfim, e aí eu pude, continuar na graduação, mestrado, pretendo fazer doutorado. E é muito importante esse tipo de projeto. Na Rural, inclusive, tem muito, né, com o pessoal do PIBID, que é o pessoal que trabalha, né, com essa parte mais de educação, muito estágio para professores, e eles têm esse programa de ensino médio, né, de Química na Ciência. E aí rolam muitas experiências na própria Rural, no laboratório. Eles abrem para alunos de ensino médio, aí tem parceria de professores da própria faculdade, com professores de ensino médio, de estadual, né, de escola estadual. E aí eles mostram para esses alunos experiências, levam eles para o laboratório, filmam. Então, hoje, atualmente, pelo menos na Rural, tem muito esse incentivo. Tem esse programa do PIBID, e aí as crianças, né, acabam se interessando muito. E é muito engraçado quando elas vão lá, porque tudo para elas é muito legal, elas querem filmar tudo, tirar foto. Uma reação para a gente que é muito simples, para elas é como se fosse uma coisa surreal. Então, é muito importante esse incentivo, porque a química é uma ciência prática, né? Ela é uma ciência experimental. Então, quando você só vê a teoria, acaba ficando realmente um pouco abstrato, assim. Então, é importante esse incentivo a esse tipo de eventos e projetos.
Bom dia. Meu nome é Valéria Reis, eu venho da área de humanas também, de ciências sociais da UERJ. E eu queria parabenizar esse evento maravilhoso, principalmente as professoras que estão aqui dando o maior incentivo para essas meninas, né, de tirar essas meninas do lugar comum da sociedade, dizer para elas que elas podem, né, que elas também podem ser cientistas, que elas podem mudar a história. E eu queria fazer uma pergunta para a Daiane, que, assim, eu participei, né, da vaquinha de vocês, eu estava lá. Tipo, eu queria saber se vocês fazem ideia, se vocês têm noção da importância que dessa ascensão de vocês para o município. Porque eu dou aula na escola da Mangueira, no Ernesto de Farias, da Mangueira. E, tipo, tem uma linha férrea que separa a faculdade, a universidade, da comunidade. E a escola, os alunos da comunidade, eles fazem o ensino médio para trabalhar, para campo de trabalho, como a Sara falou. E eles não têm essa coisa de que, não, eu vou terminar o ensino médio para fazer uma graduação, para conquistar alguma coisa. E aqui, em Caxias, eu percebo que a universidade, a UERJ, ela não é tão divulgada. Ela não é tão divulgada. A maioria das pessoas nem sabem que tem UERJ aqui, no município de Duque de Caxias. E eu queria saber se vocês têm noção disso, como vocês estão engrandecendo o nome da universidade no município. Quem é a próxima? Eu acho que eu tenho uma pergunta para a Daiane e para a Bianca, para as duas. Eu queria muito saber de você, que é pedagoga, o que você acha, qual é a sua ideia em relação a profissionais da área da educação que trabalham em sala de aula, principalmente ensino médio em colégios públicos, porque eu estudo em colégio público, estadual, e eu tenho muitos professores que até têm entendimento da matéria, porém não são bons na área da educação, não sabem passar um bom conteúdo. Eu queria saber o que você acha em relação a isso. E, para a Bianca, eu queria muito saber, porque você disse que foi para o síncroton, e eu sou super apaixonada pelo síncroton. Eu vejo documentários, vídeos sobre. Eu queria muito saber para você como foi a experiência de estar lá, de desenvolver pesquisas e como foi mesmo. Eu acabei não me apresentando. Eu sou Vera Werneck. Estou aqui como mãe da Maria Clara, mas sou professora de Ciência da Computação da UERJ. Né? Tem vários amigos lá na Rural. Né? E acho tá de parabéns esse evento. Achei assim, muito interessante. Esse ano, como a minha filha está estudando numa escola internacional, ela saiu de uma escola tradicional, porque ganhou para ir uma meia bolsa, então, e eles fazem um evento de uma semana de imersão. Eu até estou pensando, Mônica, de conversar, talvez, com você, porque outros professores estavam interessados, da gente fazer na UERJ uns 3 ou 4 dias das pessoas irem lá saber o que a gente faz. E outros professores também ficaram interessados, de matemática, para vocês descobrirem que as pessoas não fazem, de ciência da computação. Além do mais, também nunca me dei noção de, por exemplo, eu ensino engenharia de software e dou 2 livros de homem. E existe um livro de mulher que eu tenho e que ela autografou. É uma americana que autografou, eu conheço ela, então eu podia tentar mostrar. Eu vou mostrar na sala de aula essa semana, mostrando que... E a gente não se dá conta dessa coisa de ser mulher, né? Da dificuldade. Eu entrei para engenharia e saí para a ciência da computação porque eu odiava engenharia. Né? Como é que eu podia ser uma engenheira elétrica que eu tinha medo de levar choque? Então, isso há 40 anos atrás. Né? E, hoje em dia, ainda a computação. Mas o que eu quero perguntar para você, Bianca, é a sua experiência no CEDERJ. Porque eu
no início, eu tinha muita resistência do ensino à distância. E há 10 anos atrás, me convidaram e eu comecei a atuar num curso de especialização que está acabando, não por falta com o pessoal da UF, né, NTEM e PGEAD, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um cursos bárbaros que é para melhorar, principalmente, os professores, trazer eles um pouco para o ensino à distância. Por exemplo, no ensino à distância, eu não posso dizer só não sei, ou eu não posso falar uma besteira porque está escrito. Entendeu? Então, eu sempre falei para os meus tutores, para os outros professores, pensa, você tem um dia para responder ou mais. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência do ensino à distância, porque é uma chance da gente atingir o interior. É uma chance da gente melhorar o nosso ensino, a gente ter professores, por exemplo, a NTEM conseguia, era Novas Tecnologias em Matemática, conseguia fazer isso, que os professores do interior tivessem acesso a professores da UFRJ, da UF, da UERJ, e de São Paulo, de outros centros de excelência. Então, eu queria que você nos dissesse qual é a sua experiência lá do CETERJ. Tá? Pronto. Gente, vai ser rapidinho. Uai, gente. CETERJ. Tá, a pergunta é que a gente, né, é exaltado e tal, nós, mas eu queria saber de vocês como é que a família de vocês, amigos, mas família também é quem cria, então, se não for pai e mãe, quem criou vocês e o que eles sentiram quando vocês chegaram com as notícias em casa, como eles estão se sentindo com toda a mídia, assim, falando eu estou vendo aqui a família quase inteira da Laura, então eu queria saber de vocês, assim, como é que foi essa recepção em casa, porque é um investimento não só nosso, mas da nossa família e de quem cria a gente na educação. Então, eu queria saber como é que foi isso. Então, respondendo a pergunta... Qual é o seu nome? A pergunta da Valéria, né? Se a gente tem noção do tamanho, né, importância... Eu acho o seguinte, para onde eu vou, eu falo que eu sou de Caxias. Eu não... Assim, é uma identidade que eu tenho muito forte, assim. Eu sou de Caxias, a gente puxou uma matéria no Infix, todo mundo do Infix da UFRJ sabia que a gente era de Caxias. Eu acho que a gente sabe que a gente está dentro do espaço da universidade, né? Não só... Eu acho que também tem um caráter político muito grande, né? E aí somos alunas da periferia, estudando na periferia, né? E como que esse olhar do outro sobre a periferia. E eu acho que esse caráter político que a gente tem é também de levantar tanta autoestima das outras pessoas que são da periferia, né, e pessoas como nós, né, e reafirmar que aqui tem lugar, reafirmar que aqui tem intelectuais, sim, tem gente que pensa assim, que tem mulheres que estão produzindo ciências, sim. E, assim, essa repercussão a gente não esperava, assim. Na verdade, e já que teve a repercussão, a gente deu entrevista para a Globo, para a SBT e tudo mais, e se vocês olharem a nossa entrevista... O tempo todo a gente fala, não, nós somos de Caxias, sim, estudamos na UERJ, tem UERJ em Caxias. Eu acho que essa bandeira assim, é de identidade mesmo e de autoestima. Né? E qual é o seu nome? Rebeca. A Rebeca falou sobre a dificuldade do professor passar o conhecimento, não foi isso? Dificuldade dos professores em sala. Então, o que eu penso, assim, vou falar a partir do que eu estudei e tudo mais. Existe um autor que se chama Foucault. Ele fala um livro sobre vigiar e punir. E aí, se você quiser ler esse livro, é só uma dica, assim, é muito bom, né? E como que a educação é pensada, às vezes, de forma hierárquica, sabe? Às vezes o professor é o detentor do conhecimento, e eu acho que aquilo que a Ana Clara falou de ouvir... Maria Clara...
Maria Clara, desculpa, eu chamei de Ana Clara 2 vezes. Maria Clara falou de ouvir, eu acho que é essencial, porque faz parte da democracia. Assim. Se tem uma demanda da turma falando que não está entendendo o conhecimento, as turmas não são iguais. A gente tem que parar de pensar que turmas são homogêneas. Né? E aí vem o meu discurso sobre a diversidade. A gente tem que pensar a diversidade dentro dessas turmas. E pensar esse ensino não de forma vertical, mas não de forma horizontal, né? Mas de forma vertical. E aí também vai do professor pesquisador. Né? Porque eu acho que cada turma é um desafio diferente. Né? E aí tentar passar o conhecimento não é fácil. Nunca foi. Mas é o desafio do professor, né? E também do sistema educacional, de como que a gente pode pensar essa educação. Eu tenho sérias críticas sobre o espaço escolar, mas eu sei que é um sistema. E quando a gente entra dentro desse sistema, eu acho que a gente tem que pensar algumas alternativas. E, assim, eu estou no campo da pesquisa, eu estou buscando, porque é isso, eu tenho curiosidade. Eu acho que você sendo questionadora, às vezes a escola não gosta de ser questionada. Eu acho que o fato de questionar é o fato de você ir buscar também. Só uma dica. Gente, é só isso. Alguém fez mais alguma pergunta? Não, né? Desculpa. Da família. Então, eu acho que a minha família também é a minha comunidade da Baixada Fluminense. Eu morava, né, ali perto do... Não sei se vocês conhecem, perto da Praça do Galo. Quem é cria de Caxias vai conhecer. Aí... Temos conterrâneos aqui. Então, assim, na verdade, eu sempre chegava em casa questionando sobre coisas sobre educação. E meu pai falava, tá, tudo bem, incentivava, mas quando saiu na televisão, ele ficou, é minha filha, olha. Teve um dia que a gente gravou, né, na Rede Globo, ele foi... Nossa família foi tanto a mãe da Sara, foi minha família toda, assim, apareceu assim no fundo, nem que seja no fundinho, e a gente dando lá entrevista e tudo mais. Eu acho que, assim, meu pai sempre quis que eu fosse professora. Tem uma questão também, que meu pai queria que eu fosse professora, porque meu pai só tem a 4ª série. E minha mãe fez o EJA, assim, depois de idosa, sabe? E aí meu pai, não, você vai ser professora. Não sei se era o sonho dele de ser professor. E eu, naquela rebeldia, eu não vou ser professora, porque eu fui uma aluna rebelde. Tem isso também. Eu não vou ser professora, eu não vou ser professora. Tá. Agora, gente, assim, eu não vejo... Eu sou apaixonada pela educação, mas eu sou apaixonada pela educação crítica. Gosto da educação que questiona. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que move. Questionar. A gente tem que sair da mesmice. A gente tem que pensar. Eu acho que a ciência é isso, é pensar. Sobre a minha família, eles nunca reclamaram de eu gostar de astronomia, nunca foi um problema. Todos esses prêmios assim, que eu ganhei e tal, eles sempre ficaram muito felizes, assim, mas eu posso garantir que eu nunca vou entrar numa nave espacial. E também posso garantir que a NASA vai ser meu próximo objetivo. E uma coisa que eu também queria acrescentar sobre isso é que eu também transformei a vida de algumas amigas minhas, porque eu tenho uma amiga que, quando eu falei para ela que eu estava nesse clube de astronomia, ela falou, nossa, Laura, o que você vai estudar em astronomia? Você vai ser astronauta, vai ser o quê? Ela nem sabia o que era astronomia direito. Aí eu fui explicando para ela e ela, que legal, então, a astronomia não é tão chata assim. Aí o que aconteceu? Ela foi lá e entrou no clube de astronomia também. É isso. Eu vou começar respondendo a pergunta sobre o síncroton da Rebeca. Então, eu fui para o síncroton, né? Foi eu, meu professor e mais 2 alunos, um do meu laboratório, uma outra aluna de doutorado de um laboratório vizinho. E a gente foi fazer mais análises de umas amostras nossas lá no síncroton. A gente ficou uma semana lá. Foi uma experiência incrível. Lá é muito grande, né? Fica em Campinas. E dentro mesmo, ele tem um restaurante, ele tem um alojamento, que eles recebem muita gente de fora. Então, você pode ficar no próprio alojamento do síncroton, né? Muita gente não sabe disso. E até alguns professores conseguem também, porque ele é pago, mas alguns professores conseguem também de forma gratuita
para os alunos poderem ficar lá. Então, é uma experiência muito incrível, muita gente não conhece, né, não sabe muito sobre. Os professores podem escrever seus projetos para o Síncroton, ele sempre abre anualmente, eu não sei se 1 ou 2 vezes por ano, mas eu sei que no final do ano sempre abre, e aí você pode enviar um projeto, uma proposta que se ela for aprovada, o professor tem direito de ir, e aí ele fala, né, a quantidade de alunos, o projeto, enfim, para poder fazer a experiência lá. A gente ficou uma semana e, assim, foi muito incrível. Eu sempre, né, li, assim, né, quem lê muitos livros do Dan Brown, que fala sobre a acelerador de partículas, o CERN, né, que é muito famoso. Então, assim, eu era adolescente. Para mim, nunca fez parte da minha realidade. Então, poder ter a oportunidade de ir lá foi muito incrível, assim. E foi muito cansativo também, porque a gente ficou uma semana inteira lá e as amostras elas rodavam 24 horas. As análises, a gente tirava as amostras e colocava amostras novas. Só que o equipamento não pode ficar sozinho, porque assim, é muito grande lá dentro, o equipamento é muito caro e, enfim, envolvem várias coisas que você tem que ficar controlando, temperatura, entre outros fatores. Então, tinha que ter sempre alguém lá no Síncroton. A máquina não pode ficar sozinha nunca. Então, a gente meio que fazia um revezamento. Ficavam 2 pessoas durante o dia, 2 à noite. Aí, às vezes, eu ficava de madrugada, às vezes, a outra menina ficava. Então, a gente tinha que estar lá sempre, assim, porque a gente quase não dormia, porque tinha que ficar de olho na máquina. Então, foi muito incrível, assim. Mas a gente preparou as nossas amostras, a gente aprendeu a colocar a amostra na câmara. A gente ficou na linha de UV vácuo, mas tem diferentes linhas, tem diferentes amostras assim, que você pode fazer, diferentes análises que eu nem fazia ideia. E, assim, eu não devo saber metade ainda do que tem lá hoje, ainda mais agora que inaugurou o novo. Então, assim, é muito grande, são muitas análises. E foi bom porque a gente aprendeu muito. Assim, a pessoa que acompanhou a gente, a Verônica, né, ela era ótima, super paciente, ela ensinou muita coisa, ela deu muita autonomia para a gente mexer e conhecer um pouco mais do equipamento. Então, a gente ficava lá direto, assim. Até teve um momento que a temperatura subiu muito e a gente ficou desesperado, porque era 6 da manhã, a gente não conseguia falar com ela e a gente não sabia o que fazer. Até que, enfim, a gente conseguiu falar com ela, já eram umas 7 horas, e a gente conseguiu resolver o problema. Porque qualquer mínimo problema lá, você pode alterar uma linha inteira. E, além de ser muito caro, você vai parar com a análise da linha inteira, porque os elétrons eles rodam, né, no anel e, assim, ele movimenta toda a máquina. Então, se uma coisa para e uma coisa dá errado, para tudo e dá errado em tudo. Então, é muita responsabilidade, assim, estar lá. Mas foi uma experiência muito incrível, eu super recomendo, assim, quem tiver a oportunidade de ir, de, tipo, conversar com o seu professor, enviar projetos. Normalmente, na graduação que costuma ter mais, e na pós-graduação também. Mas foi uma experiência muito incrível, assim, estar lá. E... sobre a pergunta do CDR de Vera, né? Então, eu já estava no mestrado, eu comecei no mestrado no meio do ano, em 2017. E aí eu já estava querendo fazer licenciatura, só que era complicado, porque eu estudava na PUC, né? Era muito longe, eu moro em Rocha Miranda atualmente, então eu levava 2 horas para chegar na PUC. E a pesquisa consome muito tempo, né? Então, eu ficava na PUC praticamente o dia inteiro. E aí eu não tinha muito tempo para poder fazer licenciatura. E aí eu comecei a pesquisar as possibilidades, assim. Só que a maioria era presencial. Até na UERJ, uma amiga começou a fazer. Também tem algumas particulares, mas a maioria era presencial. E, enfim, para mim era muito complicado, porque eu não tinha tempo, eu morava muito longe. E aí, então, uma amiga minha comentou do CEDERJ, porque até então eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia muito sobre. E aí ela falou, você podia tentar o CEDERJ, semipresencial, eu sei que tem química, tem diferentes polos. Aí eu falei, vou tentar me informar sobre. E aí eu me informei, aí eu vi que tinha química no CEDERJ, tem pela UFRJ e pela UENF. E aí cada faculdade tem diferentes polos. Aí na UFRJ eu faço em Nova Iguaçu, né? Para mim é relativamente perto. E aí, enfim, aí eu escolhi e comecei a fazer lá no CEDERJ. Só que para entrar, na verdade, você pode entrar também, muita gente não sabe, tanto pelo Enem quanto pelo vestibular. O CEDERJ tem um vestibular próprio que você também pode fazer. Eu preferi fazer o vestibular próprio, né, do CEDERJ, enfim, não tinha por que fazer o Enem de novo.
E, enfim, a prova é bem de ensino médio mesmo, cai todas as questões, todas as áreas do ensino médio e também tem uma redação. E aí, enfim, aí eu passei no vestibular do CEDERJ e comecei a fazer. A minha experiência com o CEDERJ está sendo muito boa, assim, de modo geral, porque... Mas, assim, para mim, em termos de química, é um pouco mais fácil, porque como eu já sou formada, então é um pouco complicado eu julgar, porque, assim, quem nunca viu química acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Sim, aham. Vamos por partes. Primeiro, em relação a termos de complicação e tal, para mim é um pouco mais tranquilo, né? Porque como eu já sabia química, já sou formada, então, em termos da parte química, para mim é mais tranquilo. Mas, para quem está entrando, eu senti um pouco de dificuldade, porque é muita informação, enfim, muito conteúdo. E comparando, eu tô no terceiro período do CEDERJ, quarto período. Então, eu já vi bastante coisa. E, assim, comparando, eu acho o CEDERJ muito bom, assim, o sistema, o material deles é muito bom, eles trabalham com várias apostilas, e tem a plataforma que eles divulgam vídeos e outros livros e outras atividades. Mas um pouco diferente, mas eu acho que é da UFRJ. Eu não sei se é do CEDERJ em si. Porque, por exemplo, na química, a gente tem as divisões, tipo química analítica, química orgânica, química inorgânica. No CEDERJ não é bem assim. Por exemplo, é a química que vai falar sobre a parte de combustíveis. E aí entra um pouco da química orgânica, que tem a ver com combustível, entra um pouco da física, um pouco da analítica. Então, você vê várias químicas em uma única química. Então, de um lado é bom, porque acaba tendo um pouco dessa interdisciplinaridade de matérias, mas, por outro lado, para quem está começando agora, acaba sendo um pouco confuso. Isso de ter várias químicas em uma única química. Mas eu não sei se é do CEDERJ ou se é da UFRJ em si, porque eu sei que também na UENF tem. Sim, todo CEDERJ... Não, todo CEDERJ é ligado a uma universidade. Aí você tem você tem os polos, ele faz a gestão, você escolhe, mas você entra por uma universidade. Aí tem a UFRJ, tem a UENF, a UF, a UERJ. Pedagogia da UERJ. Nem todo curso, por exemplo, química só tem o UFRJ e o UENF. Por exemplo, o UERJ, talvez, sei lá, ciências sociais tem a UERJ e UF, por exemplo. Dependendo da área que você escolhe, você tem as opções de faculdades. Não é que, tipo, química vai ter em todas as faculdades ou todas as faculdades oferecem todos os cursos. Então, como eu queria química, eu tive que escolher. E os polos da UENF eram mais distantes. O mais perto, para mim, era Paracambi. E, ainda assim, seria muito longe. E, na UFRJ, eu já tinha opções de polos mais perto. Aí, eu acabei escolhendo a UFRJ por questão disso. Assim, a parte mais voltada para a educação de licenciatura, que é o que foi a novidade para mim, eu gostei muito, assim, eles têm muito material didático, muitas apostilas, eles passam muito vídeos, pedem para você fazer resumos, e tem as tutorias também, né, que você não... Algumas são obrigatórias, algumas não, e aí você pode ter esse contato direto com o tutor. E você pode tirar dúvidas pela plataforma, tem o telefone também que você pode ligar para entrar em contato com o tutor. Então, assim, você tem várias formas de tirar dúvida, de ter contato. A parte de laboratório, por exemplo, tem experimental. Então, química, porque muita gente pergunta, mas química é uma ciência experimental, como é que você faz a distância? Mas, na verdade, ele é semipresencial. Então, a parte de laboratório, a gente tem. No Polo de Nova Iguaçu, o CEDERJ, ele tem laboratórios, então a gente tem que ir lá fazer as práticas. E, normalmente, são aos sábados, né? Porque, como muita gente trabalha ou já estuda, as provas costumam ser sábado e domingo, final de semana, exatamente para ter essa disponibilidade de quem não pode durante a semana. Então, a gente faz matéria, faz prática. Eu cheguei a cortar algumas matérias, porque, como eu já era formada, eu conseguia, mas algumas eu não consegui, então eu vou ter que fazer de novo algumas matérias. Então, assim, eu estou gostando muito, assim, da experiência do CEDERJ. Principalmente nessa parte de educação, eles também têm o que eles chamam de componente de prática curricular, que você tem que fazer atividades, e é muito voltada para essa parte de didática. Sempre tem atividades que você tem que fazer, de ver vídeo, de fazer resenhas, muito voltado para a área de educação mesmo.
Então, a minha experiência está sendo muito boa, assim. O ruim é só o lance das matérias, né? Que é um pouco mais complicado para você cortar. E aí eu estou tendo que fazer algumas matérias de novo. Mas é muito bom, assim, de um modo geral. E os tutores são muito presentes, assim. Alguns dão aula, tem monitorias também, tem tutores que tiram dúvidas, aí eles marcam aula de dúvida. Então, eu também não conhecia. Para mim também foi uma novidade e eu acho que tem funcionado. Óbvio que é de adaptação, tem gente que tem muito mais facilidade, assim como eu conheço uma menina que desistiu porque ela não se adaptou, porque ela não tinha muita organização, e é tudo pela plataforma. Então, você não tem um professor para te avisar em sala, olha, amanhã tem teste, hora tal. Você tem que ir na plataforma e tem que ver os avisos. Então, se você não se liga nos prazos, enfim, nas datas, você acaba ficando um pouco perdido. Então, quem não tem muita essa organização acaba não se adaptando. Então, eu conheço gente que já desistiu por isso, mas outras pessoas se adaptam muito bem. Para mim, é bem tranquilo, por exemplo. Então, cara, sobre a família, assim, a minha mãe é a minha maior fã, assim, ela é super orgulhosa de tudo que eu faço, fica toda feliz, super comenta no Facebook, nas fotos e tudo mais. A Simone conhece minha mãe. Enfim, ela é super orgulhosa com isso. Eu tenho uma tia também que, enfim, sempre foi muito próxima. E ela que sempre me incentivou muito. Ela que pagou, na época, para eu fazer a prova para o Cefet. Ela falou assim, se eu pagar a prova, você faz? Eu falei, faço. Porque ela sempre foi muito ligada nisso de estudo. Enfim, aí ela que pagou um explicador, assim, para mim, de última hora. Eu fiz a prova faltando, sei lá, uns 2 meses, assim. Eu não pretendia fazer a prova. Aí a minha tia, não, você é muito inteligente, tem que estudar numa escola técnica, não sei o quê, eu vou pagar para você fazer. Eu falei, faço. Aí ela pagou, eu fiz. Então, assim, sempre me incentivaram muito nesse sentido, assim, na medida do possível. Sempre tentaram focar, assim, curso de inglês também, sempre fizeram sacrifício para poder fazer um curso e tal. E aí, conforme foi passando, também a gente vai ficando mais independente, né? Depois do ensino médio. Eu que pesquisei sobre faculdade, sobre Enem, e aí eu meio que só comunicava. Tipo, mãe, eu passei para rural e vou estar lá, vou fazer química. E aí depois eu queria alojamento, porque eu ia e vinha todo dia. Então, depois eu fiquei muito cansada. Aí eu falei, não aguento mais, eu vou para um alojamento, porque não dá para ir para a Seropédica e voltar todo dia. E aí eu fui atrás, consegui vaga, corri atrás de documento, consegui. Aí depois eu, enfim, quero fazer mestrado. Aí fiz a prova, então sempre fui meio que comunicando, assim, as coisas. E ela sempre foi me incentivando, assim. Na minha família já tinham pessoas formadas, mas ninguém nunca tinha sido formado em escola pública, assim, faculdade federal, né? Eu fui a primeira, também ninguém nunca tinha feito mestrado, também fui a primeira da família. Então, acaba rolando esse orgulho, esse incentivo, assim, para ficar nessa área de educação e tudo mais. É orgulho da família e dos vizinhos também. A Simone viveu na barriga da minha mãe. Um bom dia, né? Que a gente está num dia muito maravilhoso. Eu sou Lolis Maranhão, eu sou atriz agora, né? E eu estou maravilhada em estar participando desse evento. Estou muito feliz mesmo de poder ver essa geração jovem, né? Como está caminhando, porque eu já tenho 62 anos, então passei por vários e vários problemas para poder chegar em algum lugar, por N razões, mulher, negra. E como eu tive também uma passagem que na condição de moradora de rua, então isso me impedia mais ainda de poder sobreviver, entendeu? Então, hoje, poder estar aqui com vocês, nesse evento, participando, é uma honra aos 62 anos. Consegui me formar professora e, no caso, hoje eu sou atriz. Então, no caso, aproveitando, né, o evento, eu gostaria de passar para vocês que agora eu fiz um teste, né, lá para o Museu da Vida, mas da Fiocruz, que é lá em Manguinhos, e eu fui selecionada. Então, nós estamos montando um trabalho lá sobre ciências e saúde.
É uma peça chamada Cidadela, o nome da peça. Então, o que ocorre? Essa peça, a gente faz uma reflexão, tá, sobre justamente, né, a condição da mulher na sociedade. E o que é imposto para ela? O que a gente vem trazendo, como vocês colocaram aqui. A mulher tem que ir para a cozinha, a mulher tem que fazer isso, a mulher tem que fazer aquilo. A dificuldade dela adentrar os meios. Então, essa é a reflexão que nós trazemos. Por quê? Nós colocamos que a mulher ela tem que estar onde ela quiser. Entendeu? Então, dentro da família, na educação, a importância que ela tem, na esfera da sociedade. Então, lá na peça, a gente coloca que, no caso, ela pode estar na família, na saúde, na arte, entendeu? Na política. Inclusive, o que me trouxe para esse evento é porque lá na peça que eu faço, a gente faz um trabalho, eu faço um trabalho, uma personagem de uma cientista. Entendeu? Então, foi isso que me fez vir aqui para ver vocês, entendeu? Para colher de vocês, para aprender com vocês. Muito obrigada por essa aprendizagem. Gratidão sempre. Continuem, parabéns e sucesso. Bom dia a todos, sou a Adriana, mãe orgulhosa da Laura. Tem que levantar. Eu vou contar, Carol, que, na verdade, a fichinha foi caindo aos poucos, porque a Laura sempre foi muito natural, assim, dela. Ih, mãe, olha só, tá tendo um negócio legal na escola, posso participar? Pode, filha. Ah, mãe, vai ter um sarau, posso participar? Pode, filha. Ih, mãe, vai ter clube de astronomia, pode participar? Eita, caraca, astronomia? Pode participar. E a coisa, assim, sempre muito natural dela, sem muito esforço, no sentido de não ficar horas em casa estudando para aquilo, porque eu acho que quando ela, né, você gosta, aquele negócio é mais fácil. E ela falou, mãe, vai ter uma Olimpíada de Astronomia, posso participar? Pode. Aí eu fui, escrevi, levei para a escola, tudo. E aí demorou para sair o resultado, então o negócio que aquela ansiedade da prova meio que vai se desfazendo, e, de repente, sei lá, uns 2, 3 meses depois, veio o resultado que ela tinha sido medalha de ouro. Falei, nossa, Laura, que legal, como se fosse assim, fui bem num teste. Depois que a fichinha foi caindo, que a gente foi convidado para ir para a escola, para receber um diploma, receber uma medalha, e que, na escola, acho que foi a primeira menina que ganhou uma medalha de ouro. Aí o negócio falou, caramba, não foi tão só um teste que foi bem, o negócio foi importante. E aí a fichinha foi caindo. Aí depois veio o convite para participar ainda sobre a Olimpíada do ano passado, como aquele negócio vai rendendo, vai gerando, ou vai se desdobrando. Eu falei, nossa, o negócio é legal pra caramba. Aí foi mostrando para ela, porque eu acho que ela também não teve essa dimensão, né? Aí eu até entrei no site da Olimpíada, acho que foram 776 mil alunos. 776 mil alunos que participaram da Olimpíada. Então, assim, foi uma conquista grande que eu acho que nem ela tem essa dimensão, né? É. E aí é isso, a família, a fichinha vai caindo aos poucos. E aí eu queria fazer uma pergunta para a Laura. Laura, na sua aula de astronomia, que você curte tanto, tem quantos meninos e quantas meninas? Você gostaria que tivessem mais meninas? Você acha que isso faz diferença na sua aula? Como é que é isso? Já que a gente está aqui falando sobre as meninas nas ciências, né? Exatas. Alô? Está funcionando esse? Só antes de você responder, tem mais alguém para fazer alguma pergunta? É só porque a gente tem uma rodada e aí... Daiane, eu vou fazer uma pergunta que talvez não seja... Você acha que... Porque você está estudando estudo afro, né? Eu realmente sou da UERJ, sabia de São Gonçalo, me escapou Caxias, desculpem. Estou aqui, estou sendo sincera, mas eu sei que na UERJ isso é muito forte, esses estudos afro, né, africanos. Você acha que a sua condição
eu, por exemplo, como mulher branca, ou tem algum branco, e isso faria uma diferença no estudo? Porque a gente está vendo também o contrário, né? Eu acho que o que ela está falando, ela não sabe o conceito, mas eu acho que é a questão do lugar de fala, em que ela, como uma mulher branca, não teria o lugar de fala protagonista nesse discurso. Então, acho que ela quer saber se, dentro dos estudos que vocês fizeram, havia algum tipo de diversidade dentro deles. Porque, por mais que seja importante mulheres falarem de ciência, negros falarem das questões, índios falarem das questões, também é muito importante, tipo, quando a gente olha esse evento, tem alguns homens, porque a mudança acontece quando há uma percepção de, nossa, eu tenho esse privilégio e, nossa, essas pessoas não têm. Então, acho que essa é a pergunta, se tem a outra questão, sabe? Se faria diferença você ser um homem branco. Ai, muito boa a colocação. Mais alguma pergunta? Acho que só foi ela que perguntou para mim, né? Porque já eu sou avoada, assim. Então, eu acho que o lugar de fala é essencial, assim. Eu estar aqui falando enquanto mulher negra sobre empoderamento, né? Empoderamento não, sobre poder, né? De intelectualidade. Eu acho que a gente consegue se ver. Eu acho que as pessoas negras aqui, ou que se identificam como negra, conseguem se ver nesse lugar aqui. Mas aí a gente está falando de educação. Pensando em educação, né? E aí, como que o professor branco vai intervir numa sala de aula? Assim, pensando em educação, o professor tem que abrir o debate, sim. Lembrando que o lugar de fala é o lugar da pessoa que sofre, né? Só quem pode dizer o que é o racismo é a pessoa que sofre. Mas a gente está falando de educação. E aí eu vou dar uma experiência de vida. A minha experiência dentro da sala de aula foi a experiência mais violenta que eu tive. Na 4ª série eu reprovei, porque a professora me fez interpretar um papel de bruxa, onde eu era menina negra, bruxa do cabelo. E foi um inferno, porque durante o ano inteiro as crianças, né, e era uma professora branca, as crianças faziam bruxa, 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 e eram crianças negras também, porque eu sou oriunda de escola pública. E aí, como é que o professor branco vai... Ah, não é meu lugar de fala. E a gente está falando de educação. A gente entende que o lugar de fala é um lugar político. Eu estou num lugar político. Quando eu apareço lá na Rede Globo, quando eu apareço no jornal, as pessoas negras vão me identificar. Porque, nossa, eu posso ocupar esse espaço também. Mas a gente está falando de educação. E como que a gente pode pensar em uma educação melhor? Gente, eu reprovei o 4º ano. Eu reprovei porque eu não aguentava ir para a escola. E aí? É branco? Ah, não vou tocar nesse assunto porque eu sou branco. Ah, isso é com certeza. Mas aí eu vou deixar uma dica. Eu vou deixar uma dica para as pessoas brancas. Estude o que é branquitude. Essa é a minha dica. O que é branquitude? O que é branquitude a partir do racismo? Essa é a minha dica. Porque a partir do momento que a gente percebe, e é branquitude que eu estou falando que é um conceito, tá? Estou falando... Porque a gente fala assim, nossa, vocês têm ódio contra o branco. Não é isso, é um conceito de branquitude. E aí a dica que eu dou para as pessoas brancas que se interessam sobre o debate, porque eu acho que a gente tem que abrir esse debate. Eu acho que é tão legal ver diversidade. Eu tenho meu ponto de vista, ela tem um ponto de vista, mas é legal abrir esse debate. Mas o que é branquitude? Que a gente vai pensar como um sistema de poder. Né? Porque tem gente que se acha, sim, superior pelo fato de um privilégio. E aí eu vou falar sobre... Pela mídia reforça isso, né? E aí eu vou falar sobre o poder das imagens, né? O que são as imagens? O que eu vejo todo dia como imagem de princesa? E aí é só botar para reflexão. O que eu vejo como imagem, como sempre o lugar da intelectualidade e tudo mais. E eu estou jogando para vocês refletirem mesmo. E eu acho que esse lugar é um lugar para a gente pensar. Porque eu, enquanto professora, me preocupo muito. Assim. Eu reprovei o 4º ano porque eu odiava a escola. Eu queria matar todo mundo e eu reprovei de propósito. Eu era uma aluna rebelde. E a escola, em nenhum momento, interviu num projeto.
nenhum momento entendeu o que estava acontecendo dentro da sala de aula, simplesmente. E aí eu acho que essa revolta volta, né? Quem vira pesquisador e tenta resolver. E eu achei isso. E aí eu estou falando enquanto professor branco, né? Dentro de espaço escolar. Como é que vocês vão intervir? E aí refletir o que é branquitude. É uma das lógicas, né? Porque a gente pensa sobre a sociedade numa hierarquia social, numa hierarquia um conceito de racialização, né? Porque esse conceito de raça nem existe, mas a partir da sociologia a gente começa a perceber que quem dominou o que era preto, foram os europeus, né? E aí como raças inferiores. E quando você olha quanto mais distante do que é o branco europeu, quanto mais distante disso, mais problemático é. E aí a gente tem que perceber isso dentro da sala de aula, porque a gente está falando de Brasil. Entende? E aí eu, enquanto aluna, que eu fui aluna, né? Eu trago experiência quanto aluna preta, escola pública, eu acho ainda que a escola não mudou, não. Que a gente ainda continua. A gente está trazendo esses debates realmente para entender a diversidade, né? Eu acho que é isso. Lugar de fala. Olha, eu vou falar sobre o meu. Assim, na minha pesquisa, eu tenho um caráter político muito grande de ir lá procurar autores negros e tudo mais, porque eu acho que é legal a gente também se ver e tudo mais. E aí a maioria dos meus autores são autores negros, assim, homens e mulheres. Eu tenho uma autora que é da educação da UERJ, que ela é branca e ela pensa em educação em candomblé. Entende? Eu li o livro dela e aprendi muito com o livro dela, inclusive. Né? Eu acho que ela contribuiu. E aí, pensando sobre o lugar de fala e tudo mais, né? E aí eu penso... É porque eu tenho uma metodologia diferenciada da dela, não diferenciada. Eu estou procurando uma localização psicológica do sujeito africano, não do sujeito africano, mas do que seria africano, porque tudo que a gente tem de linguagem hoje é produzida pelo modo europeu. E aí eu estou falando de linguagem em todos os sentidos, né? Linguagem em todo sentido. Então, eu busco, dentro das leituras do livro, como que se pensa um negro, entende? E aí eu estou invertendo uma lógica. Assim, o livro me ajudou, eu não posso descartar, o livro me ajudou. Mas eu entendo, por exemplo, quando eu leio Prandi, e o Prandi ele vai caracterizar a cultura como possessão, eu já não acho que é possessão, eu tenho discordância. E aí é o lugar de fala. Eu não acho que é possessão, eu acho que é um retorno. Eu acho que tem toda uma questão cultural. E aí essas palavras, né? E aí quando eu falo, por exemplo, sei lá, negros, escravos. Quando eu falo escravo, quem está falando isso para mim é o colonizador, porque para mim ele não é escravo, ele está na condição de escravizado. Você entende como é que muda? E a gente tem que pensar essas linguagens. E aí a importância do lugar de fala, a importância das pessoas negras refletirem sobre o racismo, porque elas sentem o racismo. E aí a importância do lugar de fala. Mas é importante abrir o debate, sim. Tem que abrir o debate. Eu acho que as pessoas brancas não podem fugir do debate, assim. Eu acho que a gente tem que pensar como que a gente consegue, pelo menos, superar ou transformar a sociedade. Para falar a verdade, eu nunca parei para contar quantos meninos e quantas meninas tinham na sala. Mas, mesmo assim, dá para perceber que realmente tem muito mais menino do que menina. Se eu for chutar, mais ou menos, devem ter umas 5 meninas, e dessas 5, 3 estão realmente interessadas. E menino, sei lá, devem ter uns 10, 15. Então, realmente é uma diferença grande. E eu realmente sinto falta de menina na aula, porque aí vai acabar que todas as pessoas especializadas nessa área vão ser meninos e não vai ter nenhuma menina especializada nisso. Porque até mesmo as meninas que estão na aula parece que não estão querendo estar na aula, não estão interessadas pelo assunto. Então, é bom que tenha meninas interessadas
mais meninas interessadas pelo assunto, entendeu? Então é isso. Mais perguntas? Nossas meninas aí querem perguntar mais alguma coisa? Então fazemos Sim, a gente vai fazer uma foto com todo mundo. Então, gente, quero agradecer a presença de todo mundo. Acho que foi, assim, para mim foi muito mais rico do que eu imaginava, né? Adorei ver as experiências, espero que vocês tenham curtido e que essas provocações que a gente viu aqui, né, que nos faça refletir, né, para termos uma sociedade mais justa. Eu acho que, embora o foco do projeto seja, de fato, ciências exatas, eu acho que trazer essas meninas que eu já conhecia, eu acho que enriquece muito, né, o debate sobre o tema e nos provoca reflexões que são importantes, especialmente considerando o momento que estamos vivendo, né? Então, para mim, acho que enriquece sobremaneira e foi um prazer ter vocês aqui, assim, muito obrigada mesmo, enriqueceram muito o nosso trabalho. A gente vem fazendo esse trabalho com mulheres desde que a gente inaugurou essa exposição. Ali a foto da professora Heloísa Mano, que ainda era viva, à época que a gente inaugurou essa exposição, lá em 2005. Ela faleceu esse ano. Então, é um tema que nos é muito caro, né? Eu sou física, a Simone é física também, a Mônica também é física. Então, assim, esse tema da mulher na ciência é um tema que, para a gente, é realmente muito caro. E esse projeto permitiu que a gente ampliasse essa questão e dando oportunidades assim bastante diferenciadas aí para essas nossas 15 meninas, né? Então, bom, obrigada aos pais que se disponibilizaram a estar aqui também, de trazerem as meninas, passar essa manhã de sábado aqui conosco. E foi um prazer ter vocês. Mônica, quer passar aqui para a colega, para a gente encerrar. E, antes de encerrar, a gente vai fazer aquela foto maravilhosa para botar no Facebook, no Insta, etc. É só para falar que, para mim, também, esse evento foi maravilhoso. Quero ficar de costas. E pontuar duas coisinhas assim de tudo que a gente ouviu aqui agora, né? É uma característica comum que eu pude observar das meninas, elas vão poder dizer para mim se é verdade ou não. Primeiro é determinação, né? Então, eu vi assim da fala de todas elas, determinação é um ponto assim de todas têm como objetivo alguma coisa, têm um objetivo de alcançar uma meta, um sonho, seja lá o que for, né? Mas determinação é um ponto que eu consegui enxergar nas 6. Eu achei muito bacana. E outra coisa também que falou assim, a questão do conhecimento da ciência, né? É social, é humana, é científica, de exatas, o que é ciência, né? Eu enxergo ciência é criação de conhecimento. Então, aqui, todas essas meninas, todos que estão aqui, que gostam de ciência, na verdade, o que a gente faz primeiro, né? É buscar conhecimento, é melhorar a sociedade, é, de alguma forma, contribuir para que a gente tenha um mundo melhor. Em essência, é isso, né? Nem que seja tornando a vida das pessoas mais fáceis, como é o caso da tecnologia, da ciência na área de física, que a gente tenta fazer as coisas mais rápidas, melhores, mais produtivas, mais eficientes, mas, de certa forma, é com o objetivo sempre de melhorar a vida do ser humano. Esse é o nosso objetivo maior, né? Então, ciência nesse aspecto, construção de conhecimento, geração de conhecimento, e todas aqui mostraram que não só amam ciência, como contribuem com a ciência, né? Então, assim, essas horas, para mim, foram realmente maravilhosas. Então... Que bonitinho.